Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, Globalizando está entrando no ar. Que prazer estar com você aqui neste sábado, primeiro sábado do mês de julho, mês das férias. Um prazer também saber que você vai acompanhar o Globalizando com um tema super importante. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, você vai ver que vai ser um programa maravilhoso e eu quero logo apresentar a equipe que está fazendo o programa comigo, a começar pelo acadêmico de Relações Internacionais, Paulo Victor Azevedo. Bom dia, Paulo Victor. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a você, ouvinte do programa Globalizando, é sempre um prazer estar aqui. E hoje eu vou mandar um abraço para Samara Oliveira, que nos acompanha no Facebook. E para você que quer acompanhar esses temas tão relevantes, faça igual a Samara, nos acompanhe no programa Globalizando. É isso mesmo, e eu quero também dar as boas-vindas para a acadêmica agora do quarto semestre, Alice Cardoso. Bom dia, Alice. Bom dia, professor, bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. É um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre esse tema tão importante, né? E eu gostaria de aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, o Fábio Brito. Muito legal, Alice, inclusive completando o nosso time de locutoras, ela vai inclusive estrear na locução do Globalizando. Estou me referindo à acadêmica do terceiro semestre, Maiara Batalha. Bom dia, Maiara. Bom dia, professor, e bom dia para todos os ouvintes que estão acompanhando o programa. Seja de casa, do trabalho, do carro, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Também queria mandar um grande abraço para nossa seguidora diretamente do Instagram, Deise Farcum. Muito bem, formada a nossa equipe de locutores, quero dizer para você então que você já faz parte, pode mandar pra gente mensagens. O programa de hoje tá imperdível. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Para onde nós estamos indo? É isso mesmo, nós vamos conversar sobre aquilo que é a marca do nosso tempo. Como convidado, não poderíamos deixar de ter um entrevistado melhor para falar sobre o tema. Estou me referindo a Rodrigo Marques. Ele é doutorando na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação em Ciência da Computação. Ele tem mestrado do programa de pós-graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia, da UEPA. Ele é especialista em análise de sistema pela UFPA e é graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pelo Centro Universitário do Pará. Ele também é servidor público no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, no cargo de analista de redes e gestão de sistemas de informação. Além disso, o professor Rodrigo coordena o curso de Ciência da Computação e também Análise e Desenvolvimento de Sistema da UNAMA. Professor Rodrigo, que prazer lhe receber aqui. Ô professor Mário, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade, no caso, maravilhosa de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante para a sociedade. Pois é, e o nosso ouvinte quer logo saber, né? Inteligência artificial tem tudo a ver com os grandes problemas e soluções do mundo de hoje, né? Exatamente, tem crescido, no caso, muito durante os últimos anos e com aplicação total neste ano, no caso aí. Muito bem, e olha só, nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje, você não pode perder. A gente tem esse bate-papo que vai ser muito legal, mas tem também a viagem pelo mundo da música. Paulo Victor Azevedo. A playlist do programa Globalizando de hoje vai passar por países que mais se destacaram em inovação tecnológica e avanços de tecnologia artificial. A China se tornou o segundo país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial e vem potencializando seus esforços para alcançar esse mercado tecnológico. Tal avanço tem chamado a atenção global nessa corrida pelo pódio. E agora vamos ouvir a 100 Ways do cantor Jackson Wang em representação à China. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical, começamos com tudo hoje, né, Paulo Victor? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir a 100 Ways do cantor Jackson Wang representando a China, que possui destaque em robóticas humanoides, equipamentos médicos avançados e veículos autônomos. E além disso, a economia de internet chinesa e as tendências de inteligência artificial são fatores impulsionadores deste movimento. Globalizando. Fique por dentro. A história das inteligências artificiais teve seu início no pós-Segunda Guerra Mundial, quando cientistas como Alan Turing e Walter Pitts começaram a explorar a ideia de máquinas que imitassem a inteligência humana. O marco zero foi em 1956, quando esse campo de pesquisa foi batizado de inteligência artificial. Desde então, essa tecnologia passou por diversas evoluções e avanços, cada vez mais presentes no nosso cotidiano.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. No programa de hoje estamos conversando com o professor Rodrigo Marques. Professor Rodrigo, é importante falar de inteligência artificial e tem uma pergunta do Ravi Teixeira que eu acho bem legal no Facebook. Qual a importância da inteligência artificial e o que se entende por democracia cibercultural e qual a sua influência na sociedade? Perfeito, professor. A inteligência artificial desempenha um papel fundamental na sociedade e possui uma importância crescente em várias áreas. Uma das áreas que eu posso destacar, professor, é a automação. Então, a IA, hoje em dia, pode automatizar diversas tarefas mundanas, entre as quais, no caso, desenvolver tarefas que os seres humanos não conseguem, com uma certa perfeição. Uma outra área também nos avanços científicos, professor. Por exemplo, na área da medicina, genômica, astrofísica e química. Ela ajuda a analisar grande volume de dados, identificar padrões e realizar previsões com base em informações complexas, auxiliando assim na melhoria da tomada de decisão, pois a inteligência artificial pode processar grande quantidade de dados e fornecer insights valiosos para apoiar a tomada de decisões. Em áreas como finanças, negócios e políticas, ela se está tornando como algo fundamental. Deixa eu falar uma coisa, Rodrigo, diante de toda essa gama de enriquecimento, como é que o profissional que vai trabalhar nessas áreas é formado na UNAMA? Perfeito, professor. Nós temos 2 cursos na UNAMA voltados, no caso, para essa área, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação. Certo. Ambos trabalham com uma trilha de aprendizagem voltada com foco em inteligência artificial. Em Ciência da Computação, professor, o aluno, ao final dos outros 8 semestres, ele tem a possibilidade de atuar fortemente nessa área, na área de ciência de dados. Legal. Onde ele pega e analisa os dados e pode transformar esses dados em tomada de decisão. É sempre importante entender que é o tema do momento. Então, a pessoa que está ali está respondendo a grandes desafios contemporâneos. É exatamente isso, professor. E os nossos cursos, com as suas trilhas de aprendizagem, buscam justamente isso. Focar com o aluno o que o mercado de trabalho está buscando no profissional, que é a análise de dados e a tomada de decisão. Muito legal, professor Rodrigo Marques com a gente. É um tema super interessante. Você e eu estamos envolvidos nesse processo. E ter profissionais que trabalhem nessa área, entendendo a dinâmica internacional, é sensacional. Aliás, sensacional também é a nossa viagem musical. Quero pedir para Maiara, então, falar da nossa segunda etapa dessa nossa viagem. E partindo para o lugar conhecido popularmente como Pérola da Ásia, Singapura é pioneira na região Ásia-Pacífico quando se trata de aceitar novas tecnologias. O país investe em grandes projetos orientados por inteligência artificial que abordam os desafios nacionais, visando o impacto na sociedade e na economia. Em representação a Singapura, vamos ouvir agora Cesaire com In Secret. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical tá cada vez melhor. Pra onde nós fomos, hein, Maiara? Acabamos de ouvir Cesaire com a música In Secret, representando a Singapura, que possui instituições de ensino que enfatizam áreas como estatística, ciência da computação e tecnologia da informação para ensinar aos alunos o significado e as tendências da inteligência artificial. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com o professor Rodrigo Marques, estamos falando de inteligência artificial. Por onde é que nós estamos indo? Essa é a pergunta do programa de hoje. Quero aproveitar para mandar um abraço para quem está interagindo com a gente nas nossas redes sociais. Primeiro sábado do mês de julho, mês de férias. Eu espero que você também aproveite para descansar, para viver bem nesse momento, viver intensamente para que nós possamos voltar com tudo no segundo semestre. Professor Rodrigo, o Alan Jesus no Instagram lhe pergunta o seguinte: como é que o desenvolvimento das inteligências artificiais pode reacender o debate em relação a seres conscientes? Perfeito, professor. O desenvolvimento da inteligência artificial pode reacender o debate sobre seres conscientes de várias maneiras. Embora a inteligência artificial atual não possua consciência no sentido humano, algumas questões éticas e filosóficas podem surgir à medida que a inteligência artificial se torna mais avançada. Bem, um que eu posso destacar é a situação da consciência, né? À medida que a inteligência artificial se torna mais sofisticada, pode haver tentativas de simular a consciência humana ou desenvolver sistemas que se aproximem dela. Isso pode levar a questões sobre realmente o que define a consciência e que, se é possível, aplicá-la em uma máquina. Uma outra situação, professor, é a ética, né, no caso da inteligência artificial avançada. Se a inteligência artificial atingir um nível de sofisticação que permita uma interação mais próxima dos seres humanos, podem surgir preocupações éticas sobre o tratamento dessas inteligências artificiais avançadas. Isso inclui questões como direito, bem-estar e tratamento justo. É legal. Inclusive, Maiara, Paulo Vitor, esse é um tema importante para relações internacionais, Maiara, porque se fala em guerra, por exemplo. Então a guerra tem
tem envolvimento também de inteligência artificial. É sim, professor. Nas relações internacionais, a gente estuda que a tecnologia realmente influencia nas guerras, né? A gente tem bastante web-terrorismo, né? São assuntos bastante comentados e importantes na contemporaneidade. Paulo, inclusive, isso mexe também com as relações entre os estados, porque tem muita guerra econômica por trás, né? Sim, com certeza. A inteligência artificial, ela traz essa tecnologia, e também no campo do comércio a gente já vê várias empresas, várias indústrias que estão trabalhando com isso. Entidades, por exemplo, como o Sebrae, já estão pensando modos de inovação com a inteligência artificial para poder promover os produtos, no caso, produtos paraenses, produtos brasileiros. Então a gente vê que realmente é uma tecnologia que vem muito agregar pra gente. Isso traz, né, Rodrigo, a necessidade de profissionais que entendam dessa área, né? Perfeitamente, professor. Quando se fala em segurança, exatamente nós, da área de tecnologia, buscamos desenvolver papéis nessa área. Então a cibersegurança, professor, cada vez está mais crescente nessa área aí, pois a inteligência artificial tem avançado e os profissionais estão se especializando para manter essa segurança da informação. Muito bem, professor Rodrigo. Professor Rodrigo Marques aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Que papo sensacional e que viagem maravilhosa, né, Alice? Exatamente, professor. Vamos agora para os Estados Unidos, onde a região do Silicon Valley é conhecida como o epicentro da inovação tecnológica nos Estados Unidos. Muitas empresas de tecnologia, como o Google, têm suas sedes no Silicon Valley e têm papel fundamental no avanço das IAs. E representando os Estados Unidos, ouviremos agora Charli XCX e Trevor Silva com 1999. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical para os Estados Unidos sempre tem música de qualidade, Alice. Isso mesmo, acabamos de ouvir 1999 de Charli XCX e Trevor Silva representando os Estados Unidos. A IA está sendo amplamente aplicada no setor financeiro dos Estados Unidos. Algoritmos de IA são usados para análise de dados financeiros, previsão de mercado e tomada de decisões para o investimento. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando sobre inteligência artificial. Para onde nós estamos indo? Com o professor Rodrigo Marques. Ele é coordenador do curso de Ciência da Computação e também de Análise e Desenvolvimento de Sistema da Universidade da Amazônia. Rodrigo, o Lucas Fernandes no Facebook está lhe perguntando o seguinte: como as inteligências artificiais podem impactar a cibersegurança? Excelente pergunta, professor, porque pega justamente o gancho que estávamos conversando anteriormente. Verdade. Né? As inteligências artificiais têm um impacto significativo na área de cibersegurança, tanto na defesa quanto nos aspectos ofensivos. Aqui estão algumas maneiras que nós, no caso, podemos destacar em relação à cibersegurança e à influência da IA. Detecção de ameaças, prevenção de ataques e análise de vulnerabilidades. É importante notar e destacar que, assim como a inteligência artificial tem o potencial para fortalecer a cibersegurança, também podem apresentar desafios. Por exemplo, adversários podem usar a inteligência artificial para criar ataques mais complexos e evasivos. Portanto, a evolução contínua da cibersegurança requer um equilíbrio entre o uso da inteligência artificial na defesa e o desenvolvimento de contramedidas adequadas para lidar com ameaças cibernéticas avançadas. Muito interessante a fala do professor Rodrigo, né, Alice? E, aliás, são temas que a gente precisa estar o tempo todo antenados, porque é o futuro, já no presente, né? Exatamente, professor. Isso me fez lembrar muito uma aula que a gente teve com a professora Brenda aqui no curso, na aula de cultura, onde a gente acabou vendo um episódio de Black Mirror que falava exatamente sobre a utilização de armas tecnológicas na guerra. E é interessante a gente pensar também, eu queria até fazer essa pergunta pro professor, sobre qual é o limite para se impor para a utilização dessas tecnologias na guerra para que seja humanamente aceito e não passar desse limite. Exatamente. Perfeita a tua pergunta, né? Então, na verdade, os profissionais hoje em dia estão buscando desenvolver ferramentas de cyberataque, cibersegurança, para justamente combater esse tipo de ameaças. É interessante porque essa é uma temática que dá uma pesquisa legal, porque junta relações internacionais com toda essa ciência que está por trás de computação. Então, o profissional hoje precisa estar muito antenado, não é isso, Rodrigo? Perfeito, professor. Essas duas áreas, no caso, elas realmente se falam muito bem, né? Tanto a área de tecnologia quanto a área de relações internacionais estão muito alinhadas em relação a esse presente e futuro, como o senhor mesmo colocou. Professor Rodrigo Marques aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas.
O programa Globalizando não para, tem sempre informação de qualidade. Eu queria chamar agora a nossa produtora, Luciana Alves, que está nas ruas da Grande Belém e traz informações para você. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da UNAMA, da Alcindo Cacela, com o professor Rodolfo Silva Marques, que é bacharel em Comunicação Social, formado pela UNAMA, possui habilitações em Publicidade e Propaganda e Jornalismo, além de mestre em Ciência Política pela UFPA, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor dos cursos criativos da Universidade da Amazônia. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia para você, para toda a equipe do Globalizando. Um abraço especial ao meu amigo Mário Tito. Professor, o tema do nosso programa de hoje é sobre inteligência artificial. Gostaríamos de saber quais impactos a inteligência artificial gera na área da comunicação. É importante porque o que é comunicar, né? A comunicação é você trazer a informação organizada para o seu interlocutor, para as pessoas que estão acompanhando os conteúdos via jornal, via internet, via televisão, rádio e vários outros canais. E aí, o que é importante? Verificar a fonte de informação. A inteligência artificial, ela se constitui como uma fonte a mais de informação, só que ela é alimentada, obviamente, pela inteligências múltiplas. E aí, é importante que a gente faça o cerceamento, né? A gente faça uma avaliação mais clara em relação a isso. Não vamos aceitar tudo que vem, mas também não vamos ser refratários daquilo que possa vir da inteligência artificial. Utilizá-la, principalmente com recursos que possam auxiliar a nossa compreensão, que possam auxiliar a nossa comunicação e, paralelamente a isso, trazer para o público ou para os públicos uma informação mais sistematizada, organizada. É importante lembrar que nós estamos na migração, estamos na transição da sociedade da informação para a sociedade do conhecimento. Muito bem, professor. Como a área da comunicação e os profissionais do meio auxiliam no combate à divulgação de falsas notícias geradas pela inteligência artificial? Um ponto fundamental é trabalhar com uma base a partir de fontes oficiais, né? Que você trabalhar com conteúdos que possam ter um respaldo científico, que possam ter um respaldo na própria mídia. Então esse é um ponto fundamental. Existe um mecanismo chamado fact-checking, que é a checagem de fatos que são veiculados a partir dos meios de comunicação. Então também esse canal é extremamente importante e fundamentalmente trazer ou tratar o interlocutor, o ouvinte, o leitor, o espectador, o internauta de uma maneira horizontal, para que ele também possa construir a informação conjuntamente e ele possa forjar uma massa crítica para poder ter um nível de questionamento a tudo aquilo que é trazido a ele. Perfeito, muito obrigada, professor. Foi um prazer lhe receber aqui no programa. Eu que agradeço e sempre estou à disposição do Globalizando e de sua equipe. Eu estive aqui com o professor Rodolfo Silva Marques. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Luciana. Grande participação da equipe de externas aqui no Globalizando, capitaneada pela Paula Castro. Aliás, Paulo Vitor, nós vamos continuar nossa viagem musical. Fomos para a China, Singapura, fomos para os Estados Unidos e agora? Agora nós vamos para o Japão, que é conhecido pelo seu conhecimento robótico e tem investido fortemente no desenvolvimento destas máquinas. Empresas como a Honda têm trabalhado no desenvolvimento de robôs humanoides capazes de executar tarefas cada vez mais complexas. E representando o Japão, ouviremos agora Yasobi com Idol. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que música sensacional, aliás, a equipe de playlist sempre capricha na escolha das músicas, né, Paulo Vitor? Exatamente, professor, e essa foi a música Idol por Yasobi, representando o Japão. O país tem sido pioneiro na criação de assistentes virtuais. Um exemplo é o Gatebox, um dispositivo que usa projeção holográfica para criar um personagem virtual que interage com os usuários. Nós estamos terminando esse primeiro bloco, passa super rápido, né? E Mayara, para onde nós vamos viajar no próximo bloco? Para os ouvintes ficarem bem ligados, no próximo bloco a playlist do programa vai passar por países como Coreia do Sul, Canadá, Alemanha e, é claro, pelo Brasil. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5. Um grande abraço para você que nos acompanha nesse primeiro sábado do mês de julho. Você que está na rádio, no seu carro, indo aqui na BR-316, encaminhando-se para Salinas, para Marudá, para Crispim, passando em Benevides, claro. Vai por Castanhal, chegando a minha querida Vigia de Nazaré. Grande abraço para você que nos acompanha também nas plataformas digitais. Hoje o programa é super especial. Estamos conversando sobre inteligência artificial. Para onde estamos indo? Nosso convidado é o professor Rodrigo Marques, ele é doutorando na UFPA,
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, é servidor público no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, no cargo de analista de redes, informática e gestão de sistema de informação, coordena os cursos de Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistema da UNAMA. Antes de continuar conversando com o professor Rodrigo, é hora de retomar nossa viagem musical. Alice Cardoso, é com você. O aviãozinho da playlist de hoje está passando pelos países que mais se destacam em inovação tecnológica e avanços da tecnologia artificial. E devido aos investimentos no campo da biotecnologia, feitos na Coreia do Sul, tornou-se possível produzir os biosimilares, que são medicamentos desenvolvidos de modo a garantir os mesmos resultados e eficácia, revolucionando a indústria médica. Em representação à Coreia do Sul, ouviremos BTS com Fire. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Sensacional! BTS no Programa Globalizando, Alice? Exatamente, professor. Esse foi o BTS com Fire, representando a Coreia do Sul, que é um dos países que está buscando adentrar no ramo da tecnologia IA, através da colaboração entre o setor público e privado. Globalizando. Fique por dentro. Várias instituições cresceram nos últimos anos, o que torna necessária a regulamentação de suas atividades, oferecendo a devida segurança aos usuários no âmbito da tecnologia utilizada. Nesse sentido, deve-se fortalecer a legislação que trata da tecnologia e da atuação de empresas que trabalham com inovação tecnológica, como as fintechs, que atendem ao setor financeiro. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Rodrigo Marques aqui no Programa Globalizando, falando de inteligência artificial. Aliás, professor Rodrigo, o Leonan Cardoso tem uma pergunta muito legal pelo Twitter. Obrigado, viu, Leonan? Como o desenvolvimento das inteligências artificiais podem democratizar o acesso à internet no Brasil? Excelente pergunta, professor. Então, o desenvolvimento das IAs tem o potencial de democratizar o acesso à internet no Brasil. De que forma? Reduzindo os custos de infraestrutura, otimizando o uso de dados e com assistência virtual e chatbot para a pessoa com deficiência. É importante notar que a democratização do acesso à internet não se limita apenas ao desenvolvimento das inteligências artificiais. É necessário um esforço conjunto entre governos, empresas de tecnologia, provedores de serviço e organizações da sociedade civil para melhorar a infraestrutura, reduzir custos e promover a inclusão digital em todas as regiões do Brasil. Inclusive, né, Mayara, a discussão que nós fazemos sobre a Amazônia, né? A Amazônia precisa ser inserida nesse processo, porque senão vai criar um abismo digital muito grande, né? Com certeza, professor. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente percebe, né, as grandes mudanças no mundo globalizado e como um país, ele recebe grande investimento para se tornar um país desenvolvido. Então, na Amazônia, a gente tem a questão, né, que a gente, como o professor falou, tem limitações quanto às tecnologias, né, e na infraestrutura desses métodos. É interessante, Paulo Vitor, porque você falava agora há pouco em Comex, né, e para nós aqui na região, a gente precisa melhorar ainda mais para garantir competitividade desses produtos. Exatamente, professor. E a gente conta, né, mais uma vez com a inteligência artificial para isso. E, claro, a gente aqui, a Amazônia, acadêmicos, profissionais da Universidade da Amazônia, nós precisamos colocar a Amazônia como foco. Aliás, a gente vai falar aí da COP30, Sem então dúvida. É um momento muito importante, é de visibilidade do mundo todo para a Amazônia. Então, não adianta a gente falar de Amazônia e acabar esquecendo ela no sentido de uma tecnologia tão grande que vem, então a gente precisa aproveitar para inserir a Amazônia nesse contexto. E o aluno de ADS, de Ciência da Computação, precisa ter essa sintonia também na Amazônia, né, Rodrigo? Sim, perfeito, professor. E eles estão justamente, no caso, com o aprendizado voltados para isso, né? Eles buscam justamente, no caso, entendendo as dificuldades todas que nós temos de infraestrutura, desenvolver soluções para esse tipo de inclusão. Muito bem, professor Rodrigo Marques aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Nossa viagem musical tá sensacional. Para onde nós vamos, Mayara? Nós vamos agora para o Canadá, que hoje é respeitado na área das inteligências artificiais por diversos países. O blockchain, cybersecurity e green tech são áreas muito desenvolvidas no país. Para representar o Canadá, vamos ouvir Over Now de The Weeknd. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que música sensacional, Mayara! Acabamos de ouvir The Weeknd com Over Now, representando o Canadá. De acordo com o Global Clean Tech Innovation Index,
2021, o Canadá é líder global em tecnologias limpas e inovação. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só, hoje nós estamos conversando, o tema é muito legal, estamos falando de inteligência artificial e queremos saber o que vai acontecer no mundo a respeito disso, afinal de contas essa tecnologia está chegando de todo jeito. A pergunta, professor Rodrigo, vai chegar agora pelos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Olá professores, olá ouvintes do programa Globalizando, eu sou Lucas Patrick, faço parte da equipe de entrevista, estou aqui com o Thiago Sabino e tenho uma pergunta para realizar. De que modo a inteligência artificial tem impactado nos setores produtivos? Uma ótima pergunta, Thiago, muito obrigado. O impacto da inteligência artificial em setores produtivos é notório e principalmente associado ao ganho de produtividade e desenvolvimento de novas tecnologias. No Brasil, é importante destacar o impacto desta tecnologia principalmente no setor agro, por exemplo, na manufatura. Na indústria manufatureira, a inteligência artificial é usada para otimizar processos de produção, aumentando a eficiência e reduzindo os custos. Na agricultura, a inteligência artificial tem sido aplicada na agricultura para melhorar a produtividade e sustentabilidade. Exemplo, drones equipados com inteligência artificial podem monitorar o crescimento das plantações, identificar doenças e pragas e otimizar o uso de recursos como água e fertilizantes. Nas finanças, a inteligência artificial é utilizada para análise de dados, detecção de fraudes, tomadas de decisões de investimentos e atendimento ao cliente. Então, algoritmos de inteligência artificial podem analisar grande volume de dados financeiros, identificar padrões e tendências e realizar previsões mais precisas, auxiliando assim na tomada de decisão. Rodrigo, inclusive você falando aí, eu fico me perguntando, qual é o perfil do aluno que quer ingressar? O que é que ele precisa ter como base para entrar num curso tão importante como esse? Perfeito, professor. Então, o nosso aluno está preparado com uma trilha de aprendizagem voltada para o mercado de trabalho e essa trilha acompanha as tendências do mercado, como, por exemplo, a inteligência artificial. Muito bom, professor Rodrigo Marques, ele é coordenador dos cursos de Ciência da Computação e também Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui da Universidade da Amazônia. Estamos viajando pelo mundo da música, o programa Globalizando é assim, pula de país para país, o aviãozinho da playlist vai para onde agora, Alice? Considerado um dos países mais inovadores do mundo, a Alemanha vem investindo desde 2018, considerando por muitos o início de tardio, 500 milhões no desenvolvimento e aplicação de inteligência artificial no país. E representando a Alemanha, ouviremos LibIs, Dinamica e Zeiss. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem foi para maravilhosa Alemanha, Alice. Exatamente, acabamos de ouvir Dinamica e Zeiss com LibIs representando a Alemanha. A Alemanha possui estratégias para o uso e desenvolvimento da IA. Uma delas é um alto nível de segurança de TI, aplicado para que seja legalmente e eticamente incorporado no país. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Você sabe que o Globalizando é um projeto de extensão, nós estamos há 10 anos no ar na Rádio Nama, a gente tem mais de 500 programas já produzidos aqui, mas também nós temos um segundo projeto de extensão no curso, que é o Site Internacional da Amazônia, que também tem 10 anos, e o Site Internacional da Amazônia reúne produções dos alunos de Relações Internacionais. Tem artigos científicos, tem artigos preparados especificamente sobre guerras, sobre a Amazônia, sobre cultura e arte, sobre personalidades internacionais, tem o Durma Informado, tem vários vídeos, o acervo histórico, por exemplo. Aliás, falar do Site Internacional da Amazônia é falar da riqueza da produção de relações internacionais. Você pode acompanhar esse site no www.internacionaldaamazônia.com.br. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje no programa estamos conversando sobre inteligência artificial com o professor Rodrigo Marques. Ele é coordenador dos cursos de Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Uma conversa maravilhosa que estamos tendo neste sábado, que é o 1º do mês de julho. Professor Rodrigo, Alana Barros, do Twitter, lhe pergunta o seguinte: as inteligências artificiais, se desenvolvidas de forma responsável, podem realmente ajudar a sociedade ao invés de ser apenas mais uma ferramenta das grandes corporações? Com certeza, As inteligências artificiais podem ajudar a sociedade de várias maneiras, se desenvolvidas logicamente de forma responsável, É importante considerar a ética e os valores humanos ao projetar e implementar sistemas de inteligência artificial. Exemplo, solução de problemas complexos, A inteligência artificial pode ser usada para resolver problemas complexos que vão desde a saúde até a sustentabilidade ambiental. Um outro exemplo, melhoria na qualidade de vida. A inteligência artificial pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente na área da saúde. Um exemplo que eu posso destacar
destacar é ajudar no diagnóstico médico mais preciso, possibilitando tratamentos personalizados e melhorando a eficiência do sistema de atendimento à saúde. Além disso, eu destaco a automação impulsionada pela inteligência artificial, que pode liderar pessoas de tarefas repetitivas e mundanas, permitindo que elas se concentrem em atividades mais significativas e criativas. É importante ter em mente que a governança adequada e a regulamentação são necessárias para garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada de forma responsável, evitando a concentração de poder nas mãos de grandes corporações. É fundamental envolver múltiplos stakeholders, incluindo governos, instituições acadêmicas, organizações de sociedade civil e o setor privado, para garantir que a inteligência artificial seja uma forma positiva e beneficie a sociedade como um todo. Muito interessante, Sr. Rodrigo. Inclusive, e essa democracia, vamos chamar assim, na inteligência artificial, no acesso a dados e tal, passa pela facilidade de ter aparelhos, de acessar o pacote de dados tipo 5G e também de ter insumos para você ter um acesso a esse produto. Isso necessariamente é uma preocupação também, né? Claro, com certeza, professor. E, assim, a inteligência artificial cresceu tanto que eu posso citar alguns exemplos de como elas estão inseridas no nosso dia a dia. Por exemplo, professor, nomear uma marca, você utiliza o ChatGPT. Sim. Criar um logotipo, você usa o Luca. Imagens de alta qualidade, Midjourney. Organizar a rotina, o Notion. Criar um site profissional, HelloSpark. Escrever descrições, copy.ai. Autopublicação, Repurpose. Dar voz a um texto, professor, o Murphy. Você pode produzir um vídeo sem aparecer, você usa o Studio DID. Se você quer criar gráficos, templates, no caso aqui, a Microsoft desenvolveu o Microsoft Designer. Se você quer criar fotos profissionais, né, no caso suas, você usa o Redshop.pro. Para transformar imagens, edições de vídeo, você pode usar o Runway ML. E por fim, pessoal, para criar imagens de acordo com o que você digita com texto, tem o imgcreator.ea. Muito bom, inclusive a nossa equipe de mídias vai pegar essa lista, vai divulgar para você, porque isso é dialogar com inteligência artificial. Muito bom a presença do professor Rodrigo Marques aqui no programa Globalizando de hoje. Chegamos ao fim da nossa viagem musical. Paulo Victor Azevedo. Estamos voltando para o Brasil, que em dezembro de 2022 foi proposto a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Marco Legal da Inteligência Artificial, que tem como objetivo desenvolver diretrizes para o ampliamento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil. E agora ouviremos a admirável chip novo de Pitty, representando o Brasil. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Não poderia terminar com música mais eloquente, não é isso, Paulo Vitor? Exatamente, professor. Representando o Brasil, acabamos de ouvir Pitty com Admirável Chip Novo. E olha só que interessante, segundo uma pesquisa realizada pela IBM, 41% das empresas brasileiras já utilizam a inteligência artificial em seus processos comerciais. E este foi o programa Globalizando de hoje. Que prazer ter tido você na nossa companhia. Aliás, há 10 anos estamos fazendo companhia para você no sábado de manhã. Muito obrigado mesmo, eu sou o professor Mário Tito Almeida, e se você ficou interessado por relações internacionais, do vestibular já está aberto, faça parte de uma equipe de apaixonados por tudo que acontece no mundo. Quero agradecer muitíssimo a presença do meu amigo, coordenador de ADS e Ciência da Computação, professor Rodrigo Marques aqui, foi muito boa a sua presença, viu? Eu que agradeço, professor, o espaço, a conversa realmente foi maravilhosa, e também aproveito o espaço, professor, para convidar, né, os alunos, as pessoas que desejam, no caso, conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, a também fazer o vestibular da UNAMA para os cursos de análise de desenvolvimento de sistemas e ciência da computação. Maravilhosa. Quero agradecer a quem fez as perguntas do programa: Ravi Teixeira, Alan Jesus, Lucas Fernandes, Leonan Cardoso e Lana Barros. Na locução, quero agradecer muitíssimo a acadêmica do 4º semestre, membro da equipe de playlist, Alice Cardoso. Obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui falando desse tema super importante. E eu queria convidar os nossos ouvintes a não perderem o programa do próximo sábado, cujo tema é Moda e os Desafios para a Sustentabilidade. Não perca, vai estar incrível. É isso mesmo, nós vamos conversar com a professora Felícia, que é a coordenadora do curso de moda. Quero agradecer também ao acadêmico de Relações Internacionais, membro da equipe de externas, Paulo Victor Azevedo. Obrigado, Paulo Vitor. Muito obrigado, professor. Que tema sensacional. Professor Rodrigo, muito obrigado também. E você que nos acompanha aqui no Globalizando já viu que nós temos temas muito relevantes
relevantes. Não deixe de nos acompanhar também no Twitter, @pglobalizando, no Facebook, Programa Globalizando, e no Instagram, @pglobalizando. Muito obrigado, Paulo Vitor. Agradeço também a quem estreou no programa de hoje como locutora. Eu estou falando de Maiara Batalha, ela agora do 4º semestre de Relações Internacionais, membro da equipe de Arquivo e Documentação. Maiara, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos os ouvintes que ficaram sintonizados com a gente. Foi um enorme prazer participar junto com vocês. O programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos programa Globalizando. Obrigado, Maiara. Quero agradecer quem fez o cronômetro do programa de hoje, a Iago Cruz, e também a quem coordenou, dirigiu o estúdio hoje, foi Iane de Paula, diretamente de Benevides. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Ana Mel Grimati, Gabriela Alves, Alciane Carvalho, Pablo Silva na playlist, João Victor Barra, Lucas Patrick, Carla Botelho e Micael Martins nas entrevistas, Agatha Poliani, Emanuel Gaia, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliane Vidal no Globalizando News, Heloísa Valente, Sara Tavares, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Matheus Santos, Calil Muniz, Iago Cruz, Stephanie Campolungo e Nina Fernandes nas mídias, Paula Castro, Victoria Vidal, Luciana Neves e Lara Rabelo nas externas, Eduardo Oliveira, Enzo Costa, Victor Calderaro, Josiane Mendes e Luiz Sampaio na produção de conteúdo, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Lana Borges, Jamília Almada na revisão, Sérgio Salles no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação e edição de áudio hoje foi de Ícaro Lobato. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral, professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.